Uma das grandes graças do Tibia sempre foi a interação entre players. É claro que é divertido ficar horas e horas caçando criaturas pelo mapa para colecionar pontos de experiência e conseguir drops raros, mas a grande graça do jogo, pelo menos pra mim, sempre foi ficar de bobeira batendo papo no DP, conversar com amigos enquanto eu runava ou treinava skills e participar também de eventos de guilds, exposições de itens raros ou festas em guild houses. Mas nem todas as interações entre players são amistosas. Uma frase dita fora de hora poderia causar inimizades e até mesmo guerras. E várias atitudes de players eram extremamente mal vistas pela comunidade, e até mesmo proibidas por algumas dominantes. Atos como lourar, dar KS e abrir PK de forma indiscriminada eram algumas dessas infrações cometidas por players mais ousados. Mas um mau comportamento muito mais antigo e conhecido dentro do Tibia é o ato de roubar. Roubo de itens raros era algo bem comum, mesmo entre melhores amigos dentro do jogo. E se você desse o menor vacilo no Tibia, com toda certeza seria roubado. Isso porque os itens antigamente, apesar de hoje não parecerem muita coisa, na época eram muito preciosos e demandavam muito tempo para serem pegos, além dos perigos envolvidos na obtenção deles. Diversos golpes nasceram no jogo, desde chuva de lábios nos DPs até traições amargas onde amigos limpavam as casas uns dos outros para aumentar sua própria fortuna em game. Um roubo muito conhecido foi o de TI, um sueco que junto com alguns amigos fez a temida Annihilator Quest, e depois roubou o prêmio dos seus dois aliados sobreviventes. Todo esse acontecimento foi narrado no meu vídeo sobre o grande roubo de TI, e muita gente considera esse o maior roubo da história tibiana, não só pela ousadia de TI pelo roubo, mas também pela sua fuga alucinada por Edron. Esse roubo, porém, não é o maior de toda a história tibiana. O maior roubo da história tibiana envolveu um item infinitamente mais raro e cobiçado, e a própria história desse item já parece bem amaldiçoada, e que começa muito antes desse roubo em si, com uma lista gigante de infrações e condutas duvidosas de players. Mas antes de adentrarmos a história da Magic Longsword, eu queria só lembrar vocês da parceria do canal com o site Moedas. No mês passado eu fiz um sorteio de 1000 Tibia Coins para os apoiadores. E agora a gente vai fazer um outro sorteio geral para todo mundo que se cadastrar no site do Moedas usando o link aqui da descrição. Então é só se cadastrar no link aqui de baixo que você já vai estar participando do sorteio de 1000 Tibia Coins. Lembrando que o melhor lugar para comprar suas coins é no Moedas. Bom, jabá feito, é hora de falar sobre a espada mais lendária de todo o Tibia. De todos os 3 tipos de armas do Tibia, as espadas sempre foram as mais caras e cobiçadas entre os players. Talvez grande parte disso se devesse ao fato de que a arma mais poderosa de todo o Tibia, durante muito tempo, foi a Magic Longsword. Sendo vista apenas nas wikis e no glossário de armas do Tibia BR, a Magic Longsword era uma arma poderosíssima. Ela tinha impressionantes 55 pontos de ataque, e mesmo o fato de ser uma arma de 2 mãos, parecia não atrapalhar em nada sua fama. E por incrível que pareça, naquela época não tínhamos a menor noção de que aquela arma já tinha sido muito mais poderosa e nem desconfiávamos de todo seu passado obscuro dentro do Tibia. Mas para falar sobre isso, a gente precisa voltar no tempo. Para cobrir essa história, vou usar alguns trechos em vídeo do maravilhoso documentário de Antica, postado pelo canal do Recleve, que conta de forma primorosa todo o começo de Antica, além das guerras e de toda essa história da Magic Longsword, que eu vou contar meio que separadamente e de forma resumida para vocês. O link do documentário na íntegra eu vou deixar aqui na descrição. O ano era 2000, e o Tibia ainda estava engatinhando no quesito gráfico, porém naquela época, assim como em todas as outras épocas posteriores, não eram os gráficos que encantavam os jogadores, e sim os mistérios do jogo. Um grande número de players explorava cada pedacinho dos recém-implementados mapas em busca de passagens secretas e itens raros. Nessa época, boa parte do mapa do jogo era criado por mappers que faziam parte da comunidade. Ou seja, grande parte do mapa antigo do Tibia foi criado por players voluntários que, além de criar esses novos locais, o habitavam com criaturas e recheavam as masmorras e cavernas de itens. Em busca desses itens, vários grupos de players partiam então, diariamente de tais, para os mais afastados pontos do mapa. Um dos mistérios que encantavam os jogadores e que criou uma legião de andarilhos foi a Knight Watchtower. Essa era uma torre misteriosa criada por Knightmare, e apesar de players terem encontrado um caminho no subterrâneo que dava acesso ao interior da torre, esse caminho estava bloqueado por uma porta trancada, e ninguém sabia como conseguir a chave para poder destrancar aquela porta. Tegor era um experiente aventureiro que mais tarde se tornaria GM,
e que naquela época foi um dos primeiros jogadores a ter descoberto a utilidade da pique no jogo, em uma quest secreta próxima à cidade de Carlin. E com a sua pique em mãos, ele agora iria explorar toda a Plains of Havoc em busca de uma chave para abrir o acesso à lendária torre. Tagor tinha um poder considerável dentro do jogo, sendo um RP com respeitáveis 25 levels, algo que pode não parecer muito hoje em dia, mas na época era. Vocês têm que se lembrar que seria apenas em 2002 que teríamos o primeiro level 100 no jogo, então players com level 25 ou com level 30 eram meio que high levels em meados de 2000. E tínhamos, claro, os top levels absolutos como o Elite Knight Iris War, com seu lendário level 60 já no ano de 2000. Iris War se uniria à busca de Tagor e de seu amigo RP Flamehead, em busca da chave para Knight Watchtower, chave essa que eles nem sabiam se existia de fato ou não, mas que estavam dispostos a procurar com todas as suas forças. Depois de usarem a pique em praticamente toda a Plains of Havoc, Iris War e Tagor finalmente descobriram um buraco secreto na Dragon Lair da Poe. Animados, porém cautelosos, eles fizeram testes no HopeSpot, garantindo que aquela não seria uma descida instantânea para a morte, fazendo rápidas descidas de teste enquanto seu amigo ficava na parte de cima ropando. Ao verificar que o piso inferior estava seguro, eles exploraram o lugar apenas para descobrir uma pequena caverna coberta por Firefields. E embaixo de um desses Firefields, eles encontraram um corpo. Por sorte, a dupla carregava um Destroy Field e conseguiram limpar o fogo em cima do corpo. Hoje nós sabíamos que ali naquele corpo fica a Ornated Shield Quest, mas quando foi descoberto, o corpo dava outros prêmios. Tagor e Iris War encontraram alguns itens dentro do corpo, como uma espada comum e outros itens imprestáveis. Só que no meio desses itens sem valor se encontrava um item ultra precioso, uma chave de diamante. Os heróis vibraram ao finalmente ter encontrado a chave que dava acesso à Night Watchtower, que eles iriam encontrar na misteriosa torre. Talvez essa seja uma história para um próximo vídeo. Porém, antes dos nossos dois heróis saírem correndo para explorar a torre, Iris War decidiu dar uma última analisada nos itens do corpo, e ao dar look na espada, ele viu algo inacreditável. A espada não era uma sword qualquer como o sprite indicava, mas sim uma Magic Sword descrita como Cyclope Mania. Uma espada de uma mão com impressionantes 80 pontos de ataque e 60 pontos de defesa. Iris War conta no documentário que entregou a sua sóvia para o seu companheiro Paladino e equipou a lendária espada de ataque 80 no seu personagem. Ele ainda não sabia se poderia usar um item tão poderoso ou não, e na época existia um temor de que aquela espada talvez tivesse entrado no jogo de forma ilegal por algum mapper mal intencionado. Iris War teoriza no documentário que na verdade a Cyclope Mania seria uma criação da própria Cipsoft, que ao projetar essa lendária espada, teve a excelente ideia de usar a mesma sprite de uma sword comum. Knightmare, o criador da Plains of Havoc, ao criar sua quest, adicionou sem querer uma Cyclope Mania dentro do corpo, achando que seria uma sword comum. A espada acabaria sendo entregue a Guido 4 dias depois da sua obtenção, e a Iris War receberia como recompensa o primeiro par de Steel Boots do jogo, como agradecimento por ter feito a devolução de um item tão poderoso, que não poderia existir no jogo. A espada retornaria ao jogo não muito tempo depois disso, de uma forma bem misteriosa. Até hoje ninguém sabe como, mas a Cyclope Mania apareceu no DP de um jogador chamado Galleon. Talvez ele tivesse caçado alguma criatura que dropou essa tal espada, ou talvez alguém tivesse jogado no chão e ele tivesse pego, ou alguém deu pro Paladino sem perceber que aquela espada tinha um status alterado. De um jeito ou de outro, Galleon em um dia durante um Free Items pôs a espada em cima do seu DP, e antes de arremessá-la aos noobs, decidiu dar um último look, tal qual o Iris War fez da primeira vez. Aquela não era uma espada comum, mas sim a Cyclope Mania, uma espada poderosa demais para existir no Tibia. Ao saber do retorno da lendária espada, Iris War, que naquela época era o top level do jogo, entrou em contato com Galleon, que ficou tão impressionado de estar falando com o top level do jogo, que, sem cobrar nada, deu ao guerreiro a lendária espada. Mais uma vez, Iris War agora tinha em mãos a espada mais poderosa do Tibia. Ele conta que conseguia matar dragons com 1 ou 2 hits e matava Dragon Lords com 3 a 5 hits, o que na época era absolutamente surreal. Iris War, durante uma screenshot, teria colocado a espada no chão, bem na hora em que o servidor do Tibia foi derrubado. Quando o servidor voltou, Iris War percebeu que tinha uma espada no seu inventário e uma espada no chão. Eu já expliquei no meu vídeo sobre os raids de Hook como funcionava o bug do duping. Um bug que permitia a clonagem de itens do Tibia se aproveitando das mecânicas de salvamento em 2 etapas. Segundo Iris War,
Essa clonagem da Cyclope Mania não foi intencional, mas eu particularmente acho esse acontecimento uma coincidência grande demais para ter acontecido sem intenção nenhuma. Seja como for, ao ser descoberto pela Cipsoft, a Iris War acabou perdendo absolutamente todo o seu DP, que foi deletado como um golpe de vingança pela empresa criadora do jogo. A Cyclope Mania que o Tibia conhecia seria remodelada e entraria de forma oficial no jogo apenas algum tempo depois, na Convenção Tibiana de Viena de 2002. Encontros IRL eram algo comum entre a Cipsoft e os tibianos nos primeiros anos de desenvolvimento do jogo. Talvez o mais marcante desses eventos tenha sido a Convenção de Viena de 2002, que aconteceu na cidade de Viena, na Áustria, e reuniu alguns dos maiores nomes de Antica, como membros da Red Rose, membros da Mercenaries e até mesmo os Gods do Tibia. Esse evento foi inteiramente organizado por players, de forma totalmente voluntária, e a Cipsoft, em agradecimento a cada um deles, os presenteou com maravilhas além da imaginação. Octavian ganhou uma Premium Time vitalícia no jogo. Trymon ganhou uma das 2 Thunderhammers que existiam no Tibia naquela época. Tegor ganhou um raríssimo Great Axe, que daria de presente a Pytro, no Natal daquele mesmo ano. Mas de todos os presentes, o mais relevante para nossa história foi o presente dado a Hagbard. Hagbard pediu a Cipsoft que a Cyclope Mania fosse reforjada e voltasse ao jogo. Os deuses não só atenderam seu pedido, reforjando-a de volta ao game, como também lhe deram a única cópia da espada que existiria para todos sempre. A espada agora tinha uma sprite totalmente remodelada, com um visual único que já não lembrava em nada uma simples sword. Ela tinha agora uma grande lâmina e um cabo de ouro. Além disso, ela tinha um ataque agora mais modesto, 55, além de precisar de 2 mãos para ser empunhada. A espada fora nerfada, porém continuava magnífica. Agora ela possuía um novo nome, Magic Longsword, nome que iria acabar eclipsando o antigo título de Cyclope Mania. Hagbard, que ironicamente era um Sorcerer, agora era dono da primeira Magic Longsword que entrou de forma legal no jogo. Nenhuma quest da arma nunca foi feita, ou pelo menos nunca foi descoberta, fazendo com que ela, até hoje, fosse um item único e lendário. Muita gente fez fila naquela época para comprar a espada das mãos de Hagbard, porém apenas um player conseguiu levantar a fortuna pedida por ele. O nome do comprador era Alex. Alex é um capítulo à parte na história do Tibia, em um tempo onde Tibia não tinha um sistema de trade e trocas precisavam ser feitas na base da confiança, sistemas de intermédio regulados por players eram algo vital para qualquer negociação. E dos players que faziam intermédio, o mais conhecido de todos era o alemão Alex. Alex fez uma verdadeira fortuna cobrando taxas dos intermédios que fazia. E junto aos intermédios ele tinha até mesmo seu próprio site de compra e venda de itens. Alex tirava tanto dinheiro dessas negociações que boa parte da sua renda RL passou a ser o lucro tirado diretamente do jogo. Quando Hagbard abriu o leilão para passar a Magic Longsword adiante, Alex começou a fazer as contas de quanto dinheiro ele precisaria separar da sua fortuna em game para a aquisição do raríssimo item. E em paralelo a isso estava a Heka, um dos Knights líderes da Satori, que era um dos top skills de Sword da época, e que sonhava em pôr as mãos na espada mais lendária do Tibia. Os lances foram acirrados, mas por fim Alex acabou ganhando o leilão com um impressionante lance de 3.5 kk. Esse valor pode não parecer muito hoje, mas na época era quase que um dinheiro infinito, considerando que o patrimônio médio de um player girava em torno de uns 10 a 30k. A reputação de Alex era tão boa entre os tibianos que Hagbard entregou a espada nas mãos do comerciante antes mesmo de receber qualquer moeda de ouro dele. Mas no fim o pagamento foi feito sem maiores problemas e Alex recebeu a espada, apenas para repassá-la aos seus reais compradores, Siob Carey e Breakes. Vejam, Alex não foi o real comprador da espada. Ele recebeu o dinheiro da dupla e sem avisar nada para ninguém, fez os lances no leilão e levou a espada para seus 2 amigos. Siob Carey e Breakes faziam parte da Rokuten, uma guilda americana em solo anticano que era absolutamente detestada pelos players europeus pela sua cultura de pecalização e desrespeito às normas roleplayers. Por causa dessa fama, eles tinham sido proibidos de dar lance no leilão, mas acabaram encontrando em Alex uma maneira de participar da diversão. Siob Carey e Breakes, depois de testarem o poder da espada e verem que ela já não irritava tanto quanto antigamente, nos tempos que ela tinha 80 de ataque, decidiram passá-la adiante, em um novo leilão que seria organizado dessa vez por Alex. Só que o problema é que nesse leilão, só havia um único player interessado em dar lances. Esse jogador era a Heka.
Rekka queria a espada mais que tudo, e teria disposto a ir até os limites do aceitável para conseguir a Cyclope Mania. E essa vontade seria explorada tanto pela dupla de americanos quanto por Alex. De forma artificial, o trio começou a inflar os lances do leilão, com Rekka dando ofertas cada vez maiores para superá-las. O plano agradou muito a Guild Rokuten, que era uma inimiga antiga do Satori, e que mirava em comprometer os fundos da Guild através dessa venda caríssima. Eles tomavam cuidado, porém, para a oferta não passar muito do que seria aceitável. Um medo que sempre afetou muitos dos colecionadores de itens raros do Tibia era a possibilidade de que, do dia para a noite, a Cipsoft implementasse no jogo uma maneira de se obter aquele item, tirando totalmente a raridade dele. Algo muito parecido com o que aconteceria com a Demon Legs anos depois. Mas essa possibilidade não espantou Rekka, que por fim acabou vencendo o leilão com um impressionante lance de 6.5 kk. Rekka juntou absolutamente toda a sua fortuna acumulada durante anos para chegar nesse valor, além de pegar emprestado boa parte desse dinheiro com seus amigos da Satori, incluindo o próprio Wurzel, um dos líderes da guild, que na época estava no top level 2 da tabela mundial. Havia então, de um lado, Rekka, que estava totalmente comprometido com a compra da espada, mesmo que isso lhe custasse tudo. E do outro lado estava a dupla de Rokuten, que queria sangrar os bolsos da Satori o máximo que pudessem. De toda essa negociação, a única parte que parecia mais estável e confiável era Alex, o famoso comerciante que fazia parte do forte núcleo alemão de jogadores que basicamente fundaram o game, que estavam lá desde o começo de tudo. Mas algo que ninguém desconfiava é que Alex tinha outros planos para esse intermédio. Nessa época no Tibia, apesar de pouca gente saber, já havia sido implementado o sistema de trades que temos hoje. E assim que os players começassem a se familiarizar com ele, a função do intermédio no Tibia seria totalmente inutilizada. Alex sabia disso, e decidiu dar sua cartada final antes que seu modelo de negócios acabasse de vez. Ele pegou então a espada dos Rokuten, a fortuna do Satori, sorriu e acenou para todos os envolvidos. E foi embora para sempre. Este comerciante, tendo recebido o depósito do comprador e tendo adquirido a espada do seu fornecedor, colocou tudo sob custódia até o momento em que o resto da dívida fosse paga. Nos dias que se seguiram, ele recebeu o saldo da quantia devida. E quando recebeu a última moeda de ouro, a última moeda de platina, e quando o último item de valor foi passado a ele por cima da mesa, ele sorriu, agradeceu aos senhores, trancou sua caixa de pertences e despediu-se. Esse momento seria conhecido como o maior roubo de todo o Tibia, e até hoje permanece como um exemplo máximo do que uma espada é capaz de fazer. Trazer ganância até ao mais virtuoso dos homens, fazer inimigos e, no final das contas, causar inúmeros conflitos e desavenças. Pode fazer também um famoso comerciante arruinar sua reputação e até mesmo sua habilidade de andar pelas ruas com segurança. Tudo isso por fama e poder. O roubo de Alex acabou ficando marcado no Tibia, e esse evento acabaria se tornando canônico na história tibiana, sendo imortalizado em 2 livros dentro do jogo, no Legendary Curses Volume 7, Parte 1 e Parte 2. A fortuna paga por Rekka acabou sendo repassada depois de algum tempo à Guild dos Rokuten, pela boa relação que eles tinham com Alex. Os integrantes da Guild zombariam na época de terem triunfado sobre Rekka e os seus inimigos da Satori, apenas para se arrependerem mais tarde do seu mau comportamento e se solidarizarem com a perda do Rekka, que viu todo o seu império ruir depois dessa negociação mal sucedida. Alex mais pra frente venderia a espada, que passaria na mão de inúmeros vendedores até acabar parando em Lutabra, onde está exposta em Thais, junto ao Blessed Shield e a Crown, 2 outros itens raríssimos e únicos dentro do jogo. Toda essa história sobre a Magic Longsword é muito intrigante e lendária, e vocês podem ver ela com muito mais detalhes no maravilhoso compilado do Reclave sobre os primeiros anos de Antica, na parte 1 e 2. Os links para os vídeos eu vou deixar aqui na descrição. Nesse vídeo eu tentei fazer um resumo destacando os principais pontos ligados à espada. E apesar de ser um resumo, esse vídeo acabou ficando muito longo. Então se você puder deixar o like e se inscrever aqui no canal, eu vou agradecer demais. Deixem aqui nos comentários quais histórias vocês querem ver sendo narradas aqui no canal, e se quiserem vocês podem me ajudar apoiando o canal na seção de membros, por apenas R$ 5 por mês. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!